Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e quem acompanha o canal há mais tempo sabe que praticamente todos os anos eu venho aqui falar sobre a mais nova ameaça à cidadania italiana. E isso vem quase sempre na forma de um projeto de lei que visa restringir o acesso à cidadania italiana para os descendentes ou dificultar, colocar mais exigências. E é mais ou menos isso que está acontecendo no momento, tá? Isso tem acontecido já desde que eu comecei a acompanhar cidadania italiana lá em 2014. E infelizmente é um tema recorrente, tá, pessoal? Até então, nada mudou de fato para a cidadania italiana dos descendentes, né? Apenas naturalização que mudou um pouco nos últimos anos, colocaram mais exigências, colocaram, por exemplo, o requisito de falar italiano, mas isso é só para as pessoas que são casadas com italianos e vão pedir a naturalização, tá? É uma situação bem diferente. Se você é descendente, se você tem um ancestral italiano, você faz o processo da cidadania italiana pelo direito de sangue, né? Que é o ius sanguinis. Mas, de qualquer forma, ainda que não tenham conseguido chegar a lugar nenhum com esses projetos de lei, eu fico preocupado todas as vezes que surge um novo projeto como esse, porque isso demonstra a vontade de alguns políticos italianos de alterar a forma como os descendentes obtêm o reconhecimento da cidadania italiana. Isso é uma vontade que está em todos os espectros da política italiana, infelizmente. E isso eu digo porque até então, nos últimos anos, nós víamos mais os políticos do PD, né, um partido mais de esquerda, eles estiveram no poder por um período lá na Itália, e eles têm várias políticas visando facilitar a imigração de outras pessoas, né, de outras partes do mundo. A gente sabe que na Itália tem esse grande fluxo dos ditos refugiados, e eu falo isso porque muitas pessoas nem sequer são de países que estão em guerra, não são perseguidos de forma nenhuma, né? Eles entram na Itália dizendo ser refugiados, mas na prática eles não são, são apenas pessoas que querem mesmo morar na Itália. Muitos deles sabem, né, dos benefícios que a Itália oferece, de ter hospedagem, de ter alimentação, elas têm até uma renda, né, enquanto elas esperam o processo. Então muitas pessoas veem isso como uma vida fácil, né, infelizmente, e se aproveitam disso. Mas é claro que isso não é o caso de todos. Existem sim refugiados, né? São pessoas que realmente perderam tudo com guerras e tudo mais. E essas pessoas, ao chegar na Itália, elas ficam com um visto provisório, depois elas têm filhos e os filhos dessas pessoas não obtêm a cidadania italiana, porque a Itália ela tem principalmente, né, o quesito para obter a cidadania, o direito de sangue, como eu falei. Em países mais novos, como os países da América, por exemplo, Brasil, vários outros países, né? Vale o direito de solo, né? Então, quando a pessoa nasce naquele território, ela obtém a cidadania daquele território. A Itália e vários outros países da Europa, da África e da Ásia, não é bem assim. Você tem que ser descendente de um cidadão daquele país para você obter também a cidadania daquele país, tá? Então, o que acontece é que os filhos desses imigrantes acabam ficando até os 18 anos sem ter a cidadania italiana, mesmo, né? Tendo sido criados lá e tudo. E até aí tudo bem, mas eu não sei porque, na cabeça de alguns políticos, para você conceder direitos aos imigrantes, você tem que tirar dos descendentes de italianos, tá? Isso realmente não faz sentido na minha cabeça. E vale lembrar que a Itália é um dos países com a menor taxa de natalidade do mundo, então, matematicamente, dá para dizer que o povo italiano vai desaparecer. Então, por isso que eles têm o incentivo para deixar a entrada de imigrantes lá. Agora, por que dificultar para os descendentes, né? Eu falei isso, pessoal, do espectro político, porque agora nós temos uma surpresa, porque esse senador aqui, o Menia, até vou mostrar a cara dele aqui, esse aqui é o partido dele, tá, pessoal? Tá aqui, ó, Roberto Menia, ele é do partido Fratelli d'Italia, que é o partido que está atualmente no poder na Itália, é um partido de direita. Então, isso surpreendeu muita gente que acreditava que eram mais os partidos de esquerda que tinham essa vontade de dificultar a vida dos descendentes, né? Então não é bem assim, vocês estão vendo que políticos de todos os lados têm esse tipo de pensamento aqui. E é aquela coisa, pessoal, de tanto insistir, uma hora pode ser que alguém consiga alguma coisa. Mas muitos especialistas em direito italiano dizem que isso é muito improvável, porque a lei da cidadania italiana ela é baseada em diversas outras leis, em princípios legais aí que remontam até o século XIX ou talvez até antes disso, tá? E ela diz simplesmente que filho de italiano é italiano. Não existe limite de gerações, não é estabelecido isso em lei. E a Itália é uma exceção nesse sentido, porque a maioria dos países da Europa limita o acesso à cidadania, né, desses países para os netos
dos cidadãos. Então, pessoal, são vários motivos para a gente ficar preocupado, mas essa introdução já ficou bem longa, então vamos lá, vamos direto aqui ao projeto de lei, tá? O projeto de lei, pessoal, ele começa com uma justificativa, né? Uma explicação dos artigos. Essa primeira página aqui da explicação, ele trata daqueles cidadãos italianos que perderam a sua cidadania italiana por algum motivo. E isso acontecia porque, por exemplo, quando a pessoa imigrava, o italiano ia morar em outro país, ele muitas vezes perdia a cidadania italiana ao se naturalizar naquele país onde ele foi morar. Essa primeira parte aqui da lei, ele visa então reabrir um período para que essas pessoas possam recuperar a sua cidadania italiana, porque houve nos anos 90, né, um período em que pessoas que perderam a cidadania podiam ir lá e solicitar novamente para readquirir a cidadania italiana. E agora então ele quer reabrir isso. Achei interessante. Aqui na segunda parte que ele já começa a falar então dos descendentes, tá? Essa parte que interessa mais para nós. E ele fala também que o Estado italiano tem vontade de manter o laço com esses descendentes, só que existem problemas, né? Segundo ele aqui, essas pessoas que são descendentes não falam italiano, tudo bem, pode ser verdade. Essas pessoas, muitas só querem o passaporte italiano para morar em outro país. Então ele fala também que existem diversas ilegalidades nesse processo, pessoas que falsificam documentos, né? E diversas coisas erradas que a gente sabe que é verdade também. Bom, então, segundo ele, esses são os problemas principais, né, que ele está querendo resolver com essa lei. Eu concordo realmente que a parte dos documentos falsos, etc., todos esses problemas que ocorrem, isso tem que ser resolvido, claro, né, porque acaba atrapalhando as pessoas que têm direito de verdade, né. Mas eu não concordo com essa parte de não conhecer a cultura italiana, não falar italiano. Eu acho sim importante falar italiano, eu mesmo estou estudando italiano aos poucos, eu já consigo entender bastante, mas eu não acho que isso deva ser um requisito para a cidadania italiana. E outra coisa, sobre morar no exterior, qual o problema disso? E se um cidadão italiano, uma pessoa que nasceu já na Itália, tem cidadania desde o nascimento, se essa pessoa decide imigrar também, como muitos fazem, muitos e muitos mesmo, então deveria ter alguma punição para essas pessoas? Por que só os descendentes têm que ser prejudicados pelo fato de querer morar em outro país? Não faz muito sentido isso. Parece que estão querendo buscar, né, um problema para justificar algo por trás. É isso que eu vejo, porque olha o que ele vai propor aqui como solução, né? Então, ele quer dizer que as pessoas que vão solicitar a cidadania italiana, tá? Somente até a terceira geração aqui, pelo que ele está falando, né? Elas ainda têm que falar italiano aqui, ó. Conhecer a língua italiana no nível B1, tá, pessoal? Então, esse nível B1 já é um básico, assim, indo para o intermediário, tá? E depois ele fala aqui que além de conhecer o idioma italiano, a pessoa tem que residir na Itália por 1 ano também, o descendente. Então vejam só que coisa maluca, como que vai exigir que a pessoa more na Itália por 1 ano? Vai criar um visto novo? Como é que essa pessoa vai morar na Itália? E se a pessoa não arrumar emprego, como que pode estabelecer um prazo que a pessoa precisa morar no país? Então essa foi a introdução, né, dizendo aí a justificativa dele para esse projeto de lei e o problema que ele busca resolver com essa lei. Mas vamos lá de fato analisar a lei mesmo, tá? Como seria essa lei? Tentar aqui o projeto. Começa no artigo 1º, ele fala então de reabrir o prazo para as pessoas que perderam a cidadania italiana para que possam readquirir a cidadania italiana. Isso daqui eu acho legal, isso aqui eu acho válido, tá? E aí começa no artigo 2º a parte mais polêmica aí que trata dos descendentes, né? Então tá aqui. E ele já começa dizendo reconstrução e aquisição da cidadania italiana, né? E isso, pessoal, não é correto. E isso também eu já vi na análise do Daniel Tadoni sobre isso, tá? Que a reconstrução e a aquisição da cidadania italiana são termos inconstitucionais, porque os descendentes não adquirem a cidadania italiana. Eles já nascem com a cidadania italiana, porque são filhos de italiano, não há limite de gerações, e essas pessoas apenas reconhecem, elas apenas trazem os documentos que comprovam que ela é realmente descendente de italiano para que o governo italiano saiba da existência dela. Então é um reconhecimento por isso, porque o direito você já tinha no nascimento. Ah tá, pessoal, então aqui ele explica um pouco melhor aquela parte que a gente comentou ali em cima. Então ele diz que os descendentes de italiano até o 3º grau, eles têm que conhecer a língua italiana, tá? Se você é trisneto de italiano, além de conhecer a língua italiana, você tem que demonstrar que viveu na Itália por 1 ano, tá?
ininterruptamente, tá? É importante falar isso. E ele fala que o pedido da cidadania italiana deve ser feito no comune de residência da pessoa. Então agora ficou mais claro isso aqui. Aí por fim, ele também altera alguns outros artigos da lei de 1992, a lei atual que está em vigor da cidadania italiana. Ele altera alguns desses artigos dela aqui, né, revoga algumas coisas, tira algumas coisas. Então, pessoal, ele não chega a limitar, né, a cidadania italiana por geração, não diz que somente o neto poderá solicitar, mas ele inclui esse requerimento do idioma italiano e morar na Itália pelo menos por um ano. Existe já um movimento de deputados e pessoas que estão tentando esclarecer os senadores e os outros deputados sobre esse projeto de lei e dizer que isso não faz sentido e que realmente a Itália tem que se aproximar dos descendentes de italiano. Porque, como eu disse, é um país que está perdendo população, um país que as pessoas não têm mais filhos o suficiente, nem mesmo para manter a população, ou seja, mais pessoas morrem do que pessoas nascem, né? Então eles têm que facilitar de alguma forma, pessoal. Claro que eu não tenho um profundo conhecimento da lei italiana, mas eu já vi opinião de especialistas sobre esse projeto aqui em específico e também lendo isso agora, pessoal, eu não acho que isso aqui seria razoável, eu não acho que isso aqui possa ser aprovado dessa forma que está aqui, tá? Mas existem outros princípios legais também, e um deles é que não pode ser retroativo, né, quando vai ser alterado algum direito das pessoas, ou seja, isso aqui passaria a valer somente para as pessoas que nascerem após a aprovação dessa lei. Então, mesmo que isso aqui fosse aprovado, não afetaria a nós. Mas é válido a gente conhecer isso, a gente tem que sempre ficar atento a esses projetos de lei, e cobrar os políticos, tá? Uma vez que nós já somos cidadãos italianos, nós votamos em deputados, em senadores que compõem o parlamento italiano, então nós temos que votar naqueles que apoiam a nossa causa, que não querem tirar os direitos dos descendentes, porque mesmo que você já tenha a sua cidadania reconhecida, pense no seu semelhante, nas outras pessoas que, igual você também, nasceram no Brasil e também querem mudar de vida, querem obter a cidadania italiana. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham desse projeto, se vocês acham que vai ser aprovado ou não, se vocês concordam com isso ou não, deixa aqui nos comentários. Dê um like também, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Até mais!